Acho que não precisa ligar o ventilador hoje não, né? Também não. Tá fresquinho, tá? Gente, boa noite. Como sempre, nós estamos iniciando 5 minutinhos antes para dar tempo da gente compartilhar e a gente pede para todo mundo que puder aí, que está entrando, que já conhece, quem não conhece, compartilhar com amigos, com grupos, porque ainda, eu só acho que dia 20 de abril que eu vou poder compartilhar com o grupo. Então, a gente pede muito, quem puder, que quiser, né, claro, compartilhar com um amigo. Ontem foi uma surpresa super bacana, já a gente vai falar em relação a isso. Mas é só esses 5 minutinhos até as 8 para a gente conseguir compartilhar. Falta 3 minutinhos aí. Então, se vocês puderem ajudar a gente já ir compartilhando e convidando os amigos, grupos para participar, nós agradecemos. Por favor, compartilha na minha página. Sim. Tá, o alto tá ligado aí. Mais 2 minutinhos, tá? Já vi que tem gente aí, ainda não consegui ver quem que tá. Já tá do pessoal que sempre está com a gente, que ajuda a comentar, a compartilhar. Nós já estamos em quase 60 pessoas. Se vocês puderem já ir compartilhando antes da gente iniciar, nós agradecemos muito, tá bom? E quem já está acostumado, quem não está acostumado, na verdade, desculpa, a gente sempre usa esses 5 minutinhos para a gente conseguir compartilhar, porque nós não temos ninguém atrás aí do celular, né? Só são os 3 patetas aqui. Tá conseguindo? Porque o meu não tá nem... Não sei. E hoje o assunto, bom, agora umas 4 semanas o assunto vai pegar, né? Então vamos falar muito do que nós estamos passando, muito do que nós estamos vivendo. Diana concordou. Chato, hein? Aqui eu meti sua opinião. Gente, tô vendo aí bastante gente, algumas pessoas novas aí, então se puderem aguardar mais 2 minutinhos, nós já vamos iniciar o estudo, a oração e a gente dá os avisos. Quem não está acostumado ainda, a gente sempre fica com esses minutinhos para a gente poder fazer esse compartilhamento, tá? E a gente sempre pede para vocês, quem puder, ajudar no compartilhamento. Estou vendo que o Edmilson está aí, ó, sempre está com a gente. Edmilson, puder ajudar. Cássio, parece que eu já vi por aí também. Todos, né? Mas o pessoal que já está acostumado com a gente, já sabe como é que funciona, puder ir dando uma mão, nós agradecemos. Estou vendo a Raquel aí. Raquel também, se puder ajudar a gente a compartilhar, nós agradecemos. Raquel, deu certo com seu pai? Depois manda mensagem para a gente. A Maria de Fátima também já está presente, o pessoal que está aí. Vicente está falando. Obrigado, Vicente, pela participação. Daiane, boa noite. Nós já vamos iniciar. Só estamos aguardando aqui para ver se a gente consegue compartilhar em alguns grupos, enquanto a gente ainda não está preso. E a gente já vai começar já. Você já não quer participar, hein? Tá falando. Ela já quer participar do estudo, deixa ela. A Elaine também já entrou, a Ana falou que estava fazendo comida rapidinho para entrar, já está com a gente. Boa noite, Elaine. Acho que a Ana conseguiu.
Gente, a Ana vai fazer oração. A gente, como sempre, vamos dar os avisos, falar da palestra. Quem assistiu, Cláudia Freitas, pela primeira vez, bem-vinda. A gente já vai, normalmente, sempre dar os recados, fala como que é o formato. Joia, Raquel, obrigado pela resposta. Obrigado, Edmilson. Arminda, pela primeira vez da Suíça. Arminda, muito bem-vinda. A gente vai fazer oração e a gente dá os avisos, fala um pouquinho da palestra de ontem, para quem assistiu e já quiser ir comentando. Temos mais alguns avisos depois e a gente já começa com o estudo, tá bom? Muitos já estão acostumados, mas eu já vou só dar o aviso, porque eu estou vendo que tem muita gente nova. Então, para quem está entrando aí, Nadson, boa noite. Nadson, Alexander sempre está com a gente também, boa noite. A gente vai tentando aqui, Roseli. Gente, ó, eu vou, para que estou vendo muita gente nova aí, então a Ana vai fazer oração. Quem não conhece, a Cláudia, sempre está com a gente. Normalmente tem mais gente, nós estamos reduzidos, só nós três, por conta do momento que nós estamos passando. As atividades estão sem público, né? As palestras nós estamos fazendo sem público nenhum. E o estudo a gente definiu fazer só em 3. Como a gente tem contato diário, a gente resolveu manter o estudo nesse formato. Normalmente a gente está em 8, 6, 8, mais esses 150, 200 que sempre estudam com a gente. A Ana também todo mundo já conhece, semana passada vocês estavam aqui. Então a Ana vai fazer oração, a gente dá os avisos, quem quiser já ir comentando da palestra de ontem, quem assistiu, como a gente sempre comenta um pouquinho do que aconteceu na terça-feira, a gente dá os avisos e começa o estudo, tá bom? E aí, para quem é novo, o pessoal que já está acostumado vai ajudando a gente a responder os questionamentos, os pedidos de orações eu já vou adiantar, a gente não consegue responder um por um, mas a gente anota no caderno de orações que está aqui com a Ana, tá bom? Então a Ana vai fazer oração e a gente conversa rapidinho para começar o estudo, que hoje deve render muito, né? Nós vamos falar de começar a lei de destruição, elas terminaram a semana passada a lei de conservação, então eu acho que vai ter muito assunto, nós vamos conversar muito essas 4, 5 semanas agora sobre lei de destruição nesse momento que a gente está vivendo, tá bom? Boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja conosco. Queria agradecer a participação de todos e lembrar que mesmo de longe, a gente, tanto aqui quanto vocês aí, a gente recebe a energia de vocês e a gente transmite essa energia. Então, coloca um copinho do lado na hora do estudo, durante o estudo que a espiritualidade já está com a gente, e vai preparar para que você receba o que for necessário para o teu corpo físico e para o teu corpo espiritual, tá ok? Então eu convido a todos a uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus, que é o nosso Pai em primeiro lugar, em gratidão por mais um dia, gratidão pela oportunidade de estarmos vivos, de acordarmos mais este dia. Cada amanhecer é uma oportunidade de sermos seres humanos melhores, é uma chance de pensarmos e repensarmos em nossos erros, em nossa conduta moral, em nossa conduta com o nosso próximo. Agradecer a Deus por estarmos neste momento com esses problemas, porque ninguém está aqui à toa e nem a passeio. Com certeza viemos aqui para aprender muito. E que Deus ilumine o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa sintonia, principalmente com o nosso anjo guardião, para que a gente entenda o porquê. E não por que eu, para quê? Para que eu estou passando por isso? Que a gente tire proveito. Pedindo então sempre a luz de Deus, nosso anjo da guarda. Minha gratidão imensa, meu coração se enche de alegria quando eu falo do nosso Mestre Jesus, o nosso irmão mais velho. Na minha mente, a imagem de Jesus sorrindo,
de Jesus dançando, de Jesus brincando com as crianças, de um Jesus alegre, de um Jesus positivo. É esse Jesus que a gente tem como irmão, como mestre, como irmão mais velho, que nos auxilia, que nos cuida, nos protege e ampara. Na certeza que não estamos no barco ao léu, sem direção, sem saber, porque cada hora é uma notícia, temos a certeza de que Deus nos colocou nesse barco e colocou como comandante Jesus Cristo, que está à frente de todos ali, de todos nós, do planeta. Gratidão, Mestre Jesus, pelo teu amor imenso por nós. Peço perdão pela nossa incompreensão e pela nossa insensatez, a nossa mania ainda de fazer birra, de bater o pé, e a gente acha que não tem que ser assim, porque eu mereço coisa melhor, enfim. Agradeço a sua tolerância com a gente, porque nada muda, por mais que a gente fale nada, ou faça, nada muda o seu amor por nós. Eu agradeço a sua tolerância, que nós tenhamos tolerância com o nosso próximo, que sejamos luz no caminho de muitos amigos que necessitam nesse instante de uma palavra de conforto, de uma palavra de incentivo, de uma palavra de amor. Aos nossos amigos espirituais desta noite que nos acompanham no trabalho, muito bem-vindos, somos gratos pelo apoio espiritual e que visite a cada irmãozinho que aqui está desencarnado, como encarnado, longe, nos ouvindo, que leve até eles, desde já, o tratamento especial que cada um merece, através dos fluidos que todos irão receber em seus lares. Que assim seja. Assim seja. Gente, muita gente nova, eu fui tentando responder enquanto a Ana está aqui. Eu vou pedir para o pessoal que está com a gente aí, estou vendo aí, a Michele já chegou, a Cássio, o Edmilson, o pessoal que sempre está com a gente, embora estou vendo aqui muito, beijo Mi, saudade de vocês, passando, estou até com dó de todo mundo, a hora que a gente puder encontrar todo mundo, abraçar e beijar, né? Vai ser um tal de dar cãibra nos braços, sapinho na boca, vai ser uma desgraça isso daí, a hora que começar. Graças a Deus, né? Madalena também já está por aí. Oi, então eu vou pedir, gente, ó, não vai dar para a gente conseguir responder. Estou vendo aqui, nós estamos em mais de 200 amigos hoje. Isabel, brigadão, já falei isso no telefone para vocês. A gratidão é imensa pelo que vocês fizeram com as parábolas, todo mundo adorou. Gente, então, para quem está entrando a primeira vez, bem-vindo. O formato é esse que vocês estão vendo. Nós vamos... Livro dos Espíritos hoje. Nós estamos iniciando o capítulo 6 da parte terceira. Nós vamos entrar em lei de destruição. Nós terminamos a semana passada a lei de conservação. Nós terminamos? Não, né? A Cláudia, a Alice e a Ana fizeram na semana passada, porque eu estava hospitalizado. E de novo, né? Nós tivemos sexta-feira, nós tivemos a oportunidade de fazer a transmissão das parábolas já, o dia que eu recebi alta, e nós fizemos um agradecimento, mas não são todos, né? Tem muita gente que não sabe do projeto ainda das parábolas, depois a gente vai falar de novo, mas primeiro agradecer muito, eu falei isso na sexta-feira, a quantidade de mensagem que a gente recebeu, de perguntando como é que a gente estava, no próprio celular da página, no meu particular, no WhatsApp. Então foi uma alegria muito grande, embora eu falei isso na sexta-feira aqui, embora estar hospitalizado é sempre muito ruim, a tal da internet quebrou um galho absurdo, porque vocês tenham certeza que chegaram as vibrações, o carinho de todo mundo. Aninha, brigadão de estar com a gente de novo, Humberto, gente, é muita gente amiga, Elaine, que estava falando no comecinho. Então, primeira coisa que eu queria fazer era agradecer todo mundo que eu sei que mandou mensagem para a Ana, que mandou mensagem na página, mandou no meu particular, as 3, né? Porque a semana passada foi fantástico o estudo, nós recebemos pilhas e pilhas de elogios em relação, e eu acompanhei
lá do hospital, não como eu queria, mas consegui ainda mandar uns boa noite, dar o meu espetáculo. Mas nós tivemos muita participação semana passada, todo mundo gostou muito. Então, primeiro a gratidão a todo mundo e obrigado das 3 que tocaram. Aliás, é a mesma história da comida das crianças lá. Fica complicado depois fazer, né? Porque todo mundo gostou e aí o grau de comparação fica mais difícil. Então, gente, o formato, para quem está chegando a primeira vez aí, é aberto para quem está participando, para quem está assistindo com a gente, não é uma transmissão como a palestra. A única coisa que a gente pede que vocês entendam é de que a gente não consegue responder todas as questões, todos os comentários. Principalmente, a gente acaba tentando deixar, a Ana tenta acompanhar, os amigos nossos que estão acostumados na página tentam nos avisar e tal, referente às questões que a gente vai estudar, que a gente vai discutir ou que a gente vai tentar conversar hoje. Alguma coisa que não seja do assunto que vai ser tratado, não é que não vai ser respondido. Entra na página nossa no Face ou no telefone do atendimento fraterno e manda o questionamento, manda o comentário que a gente tenta responder por lá. Os pedidos de orações, eu estou vendo aqui muita gente que está entrando pela primeira vez, querendo saber de familiar desencarnado, muita gente pergunta de carta consoladora, nós não temos esse trabalho. No final a gente sempre indica, porque muita gente pergunta, a gente sempre indica alguns amigos que a gente conhece o trabalho e acredita. Então, é só nesse sentido. Então, e assim, mesmo algumas perguntas, às vezes, que sejam pertinentes ao assunto, às vezes passa batido, porque vocês estão vendo aí, nós estamos em 230 pessoas. Às vezes não dá tempo, muita gente comentando, às vezes passa. Eu já vi alguns comentários, a Jurema eu ouvi comentando, eu vi agora pouquinho alguém falando também da palestra de ontem, o Acácio já comentou também. Deixa eu só pegar, eu vi alguém falando, a Cíntia comentou ontem, né? A Cíntia lá de São Carlos, conterrânea. O Wagner está falando que vai visitar, que ele é de Santo André. Acho que foi ele que falou da palestra de ontem. Deixa eu só tentar caçar para a gente aproveitar o comentário aqui. Mas eu acho que foi isso mesmo. Enfim, até agora todos os comentários a respeito da palestra de ontem foram muito positivos. Você conseguiu assistir, Cláudia? Foi a segunda vez. Então quer comentar um pouquinho? Faz um comentário rapidinho, a Ana faz. Olha, e a gente vai... Eu fiquei apaixonada, tanto é que eu estou vendo pela segunda vez, né, no YouTube. Ela foi de uma clareza, pegou assim um ponto, né, que a gente está vivendo, que a gente pode passar sem sofrer, que sofrer ou não depende. É uma opção nossa. E não adianta falar, Deus, por que eu estou merecendo? O que eu fiz para merecer isso? A gente fez. Pode não ter sido agora, nesse momento, mas a gente fez. Se a gente está passando por essa prova agora, é para o nosso crescimento. Não adianta jogar a culpa naquele. A gente tem que passar, né? Eu fui assim, ouvindo, falei, gente, pena. Aí eu joguei um pouquinho a culpa. Pena que eu não podia estar presente lá. Porque era uma palestra, né, digna da gente poder estar aqui. Eu fiquei encantada. Aí à tarde eu comecei a ouvir de novo. Na hora que eu cheguei em casa, dei uma escapadinha, tá? E eu comecei a ouvir de novo, porque fiquei... Né? Ela falou do sofrimento das pessoas com tratamento de doenças, né? Do câncer, né? Tratamento paliativo, como enfrentam, né? Exatamente. Aceitam, né? A doença, se preparam o espírito para aquilo. Então, sinceramente, eu achei que foi assim, olha, não sei nem comentar tudo que eu ouvi, eu absorvi tudo, né? Mas não sei esmiuçar agora. Mas ficou o recado, que a gente vai passar, cada um vai escolher a forma como vai passar, né? Como nós vamos encarar, né? Como nós vamos encarar. Até hoje eu comentei, né, com a Thelma, eu falei, olha, eu estava me sentindo culpada até um tempo atrás. Porque assim, eu estou passando, estou tomando os cuidados, mas eu não estou em pânico. Aí teve uma época que eu falei, meu Deus, né, eu estou vendo tanta gente em pânico mesmo. Inclusive na família, que está em pânico. Coisa assim de loucura. E eu não. Eu falei, será que eu sou culpada, né? Eu comecei a me sentir... culpada porque você não estava desesperada. Porque eu não estava desesperada, isso. Aí eu ouvia a palestra do Oceander, ouvia dela, várias, né, que eu fui... Vocês falando de Jesus, eu chorei. Ai, saco. Aí, então eu falei, meu Deus, eu não estou no caminho errado, né, porque eu estou aceitando, né, lógico, a gente fica um pouco preocupado, preocupação faz parte, toma os cuidados. Nós temos que estar preocupados. Mas a gente tem que aceitar, não adianta o pânico. O pânico só vai piorar a situação.
Eu acho que combinou muito com a oração que eu faço, e eu faço mesmo, e estou fazendo sempre, que a gente deve agradecer a Deus, então, por essa oportunidade. Porque quem está aqui não está à toa, não está a passeio. Agora as pessoas estão entendendo que não vieram a passeio, porque nós estamos todos igualados praticamente. É lógico que uns têm mais conforto dentro de casa, outros menos, mas em termos gerais todo mundo pode pegar, entendeu? Então veio para mostrar que o orgulho e a vaidade não vale nada. Ninguém é melhor que ninguém. Então eu também me cuido, para ser sincera, assim, tenho muita fé em Deus, que eu acredito que é claro, se você se cuida, se você faz de tudo, e se você tiver que pegar, você vai pegar. E você vai passar isso da melhor maneira possível, com fé em Deus, claro. Então, nas minhas orações, eu agradeço a Deus a oportunidade de estar passando por isso, porque talvez, se a gente não passasse, muitos valores a gente não teria resgatado, né? Valores como mais tolerância com o próximo, tolerância com quem não, com quem está desesperado. Uma palavra amiga, eu trabalho na área da saúde, e aí a pessoa chega lá num desespero tão grande, e aí uma palavra amiga e confortadora falando de Deus, falando da fé, e veio tudo muito a calhar com o que ela disse ontem, né? Então depende muito da gente. Eu acho que a gente tem que ser luz no caminho das pessoas e passar um lado positivo disso. O que a gente vai tirar de bom nisso? Como ela disse ontem, não há bem que dure para sempre, nem mal que nunca se acabe, né? São fases. E é uma fase que a gente nunca passou. A humanidade, acredito, por um bom tempo não passou outras coisas, mas há muito tempo não vinha. E veio para um despertar, eu acredito, geral, um despertar social, e aí realmente vai aparecer cada um quem é lá no fundo, né? O que eu sou. Se eu sou aquele que eu sou egoísta e eu quero todo o álcool gel e proteger só a minha família, se eu sou aquele que eu me protejo, mas vou atrás de quem precisa de ajuda, o que eu sou, né? O que eu faço com isso? Eu acho que a lição que ela tentou passar ontem foi isso, e a fé, né? Acreditar em Deus em primeiro lugar. Então, e outra coisa que eu estava me sentindo culpada e, né, ouvindo que a Larissa vai ser convocada, já foi, né? Porque mas eu sei para onde ela vai. Teve que pôr sim, não tinha, e ela é do grupo de riscos. Ela asma quando era pequena, rinite, já teve pneumonia, então certo. Mas eu tô tranquila. Ela falou, mãe, mas falei, calma, eu me preocupar com você é uma coisa, mas eu tenho um Deus e eu confio nele. Não foi convocada à toa, né? Teve que preencher um formulário, né? E enviou. Agora, esses dias, ela teve que preencher outro, porque parece que estão querendo distribuir para mandar uma turma para o supermercado. Outro. Então, não decidiram nada ainda, sabe? Tá? Aí eu falei, nossa, Larissa, tem mãe que vai entrar em pânico. Ela falou, isso é amor, né? Eu falei, não, isso é sufoco. Eu falei, amor a gente sente. Não sei se eu estou errada, né? Eu falei, mas eu tenho um Deus e eu confio nele. Então, eu não sei, Larissa. Eu falei, Larissa, eu te amo. Preocupada eu estou. O que eu não estou é entrando em pânico. Porque eu acho que isso iria piorar a situação. Porque o pânico, gente, mundialmente falando, na área da medicina, o pânico, o estresse, abaixa a imunidade, piora a alimentação, que abaixa a imunidade. Então, quanto mais em pânico a gente fica, quanto mais desesperado a gente fica, mais grupo de risco a gente é. Você atrai, né? Não, e o pânico realmente, eu estava conversando com o doutor que eu trabalho, ele falou que o pânico, o medo, ele desencadeia um processo que abaixa a imunidade, sabe? Nós estamos atendendo, estamos com a clínica aberta, 90% é pânico. A pessoa chega lá no consultório achando que vai infartar e é pânico. E isso ele fala muito, olha, tenha calma, toma, até receita algum remedinho paliativo para amenizar, mas tenha mais calma. E eu lá do meu lado de cá, do lado de lá como médico, eu do meu lado de cá como uma simples secretária, mas sempre falando em nome de Jesus, em nome de Deus, para as pessoas entenderem que a gente não está sozinho, né? Que o pânico vem de se sentir sozinho, e a gente não está sozinho. Beleza. Bom, gente, palestra ontem, quem não assistiu,
vocês viram que todo mundo gostou muito. Está disponível tanto no Face, que ela fica lá. Michele, não estou entendendo nada, depois você faz o questionamento. Nós estamos falando, Michele, talvez isso que você não entendeu, nós estamos falando da palestra de ontem, que a gente sempre comenta antes de começar o estudo, e nós tratamos ontem do assunto, o ponto de vista. Quem quiser procurar, inclusive, ontem ela falou rapidinho porque não deu tempo, está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma página e meia, mas vale a pena a leitura. Olha, Tá? Edmilson também, olha, muito bom. Ninguém está aqui enganado. Antes de nós reencarnarmos, fomos avisados que teríamos que passar por esse momento. É verdade, Edmilson. Então, está lá disponível. Quem quiser procurar, a pessoa deve estar entrando a primeira vez com a gente estava falando no comecinho. Então, nós estamos, as duas comentaram, muita gente está comentando na página, talvez você não tenha entendido, em relação à palestra de ontem. Ontem nós tivemos uma palestra sempre às terças-feiras, e ontem ela tratou do ponto de vista, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, é uma página e meia, o texto que fala sobre isso é extremamente importante, extremamente interessante, e a Dalva ontem foi de uma alegria impressionante. Ela usou toda a base doutrinária, ela arrisca o Evangelho embaixo do braço, conseguiu linkar com o Livro dos Espíritos, e conseguiu tocar o coração de todo mundo com esses comentários que vocês viram. Então, realmente, ela foi de uma felicidade incrível. Aproveitando, eu também fiquei extremamente feliz, porque a gente, como quem acompanha a página, a gente sempre põe as frases diárias, os textos, e no meio da tarde eu lembrei que era aniversário do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos falando tanto que a Dalva usou esse texto ontem. Tá? Que está no Evangelho, no capítulo 2. E hoje é aniversário de lançamento, 1864, o lançamento do Evangelho. E aí nós colocamos uma foto só, em homenagem com a nossa marca. E, para minha surpresa extremamente agradável, nós tivemos muito mais visualizações e comentários do que os textos, do que as fotos diárias, do que as mensagens. Quer dizer, as pessoas realmente, aparentemente, estão querendo o Evangelho. E só para aproveitar, depois no finalzinho a gente dá os avisos das parábolas, das campanhas que ainda a gente está, mas só lembrar uma coisa que muitos amigos do movimento espírita que estão com a gente, então, Dona Conceição, boa noite. As pessoas dão muita risada quando eu estou nas minhas palestras e eu brinco com todo mundo, falando sério, que eu fico arrepiado quando as pessoas dizem para mim que o Evangelho é o livro de cabeceira. Muitos que estão na página com a gente já ouviram essa história. E eu acho realmente que eu fico de cabelo em pé, porque livro de cabeceira, para mim não, porque o meu livro de cabeceira eu ponho o Livro dos Espíritos embaixo para quando eu preciso fazer pesquisa, e 1 ou 2 livros que eu estou estudando ou lendo, eu deixo em cima, mas eu morro de ciúme dos meus livros, então não ponho um copo, não ponho nada em cima, mas nem a pau. Então eu não sou muito parâmetro para isso. Mas normalmente todo mundo que tem o livro e fala que é livro de cabeceira põe em cima do criado mudo, que também não pode mais falar criado mudo, né? Mas eu não sei o outro nome, a mesinha que tem do lado da cama, e põe copo, põe dentadura, põe óculos, põe chiclete, põe bala, e aí não é livro de cabeceira. O Evangelho, gente, na minha opinião, e foi essa a intenção de toda a obra, mas principalmente do Evangelho, é da gente ler, estudar, e o mais importante, né? A gente tentar colocar em prática. O que a gente vê muito nos estudos, nas palestras, e a gente fica muito feliz, olha, nós estamos em 200, quase 300 pessoas, a gente fica muito feliz com a participação, e eu vi um texto, um curtinho, na página do Maurício Moura, lá do SEAC, que ele fez um comentário extremamente feliz, que, na verdade, os palestrantes, os estudos deveriam servir para despertar o interesse na gente em entender a doutrina. E não a gente parar por ali. Não adianta, gente. Não adianta. Eu sempre falei isso, parece que eu estou dando tiro no pé. Nossa, mas vocês estão divulgando e estão falando ao contrário. Não adianta eu assistir a palestra do Alexandre, do Ociander, do Haroldo Dutra, do Tato, do Tavinho, do Humberto, das parábolas, entrar em todas as páginas que tem transmissão e pôr lá meu bom dia, minha boa noite, que lindo, que mensagem bonita, e não pôr em prática nada daquilo. Não questionar, não estudar, não tentar entender, não serve para absolutamente nada, a não ser vocês darem ibope para a página que está fazendo a transmissão,
para o palestrante, se aquilo não me tocar a ponto de fazer com que eu repense, ou que a Cláudia acabou de falar da palestra da Dalva ontem, olha, nossa, eu estava me sentindo culpado e mudou um sentimento, ou como outras várias palestras que a gente comentou, aí eu escutei tal coisa e mudou a minha visão, eu estou tentando fazer de outra maneira. Para isso que servem as palestras hoje, com essa situação que nós estamos vivendo, muita gente fazendo transmissão de tudo que é tipo. Gente, vou repetir, isso é uma opinião do Alexandre. Não adianta eu assistir 10 palestras no mesmo dia e não me tocar de que alguma coisa tem que mudar. Ou pior, que é o que a gente vê constantemente. Eu assisti a palestra da Alva ontem, esses são os comentários que a gente vê às vezes nos grupos particulares, na nossa página, no grupo nosso interno do WhatsApp. Eu assisti a palestra ontem, perfeita para tal amigo meu. Mandei, nossa, caiu como uma luva. Tem alguma coisa errada. Ou nós estamos, quando nós chegamos nesse ponto, nós estamos vivendo no planeta errado. Deus realmente colocou aqui a gente no endereço errado. Como ele não erra de endereço, eu acho improvável. Mas ou nós estamos no lugar errado, ou nós não entendemos a mensagem, gente. A palestra, o estudo que nós estamos fazendo, todo esse movimento que a gente está vendo hoje, é para despertar o interesse em que a gente entenda o que a espiritualidade nos deu de mão beijada, nos mostrou com uma clareza enorme, e a gente coloca em prática. Não adianta, ou uma pretensão muito grande minha, falar que, olha, a página do Amigos do Bem ajudou enormemente tal pessoa, e a mim? Eu mudei? A Dalva ontem foi de uma felicidade na palestra inteira, mas ela encerrou a palestra dela ontem com o que todos os palestrantes deveriam fazer, mas fazer não da boca para fora, fazer de verdade. Olha, eu fiz isso daqui para que todo mundo reflita, mas é para minha reflexão. É para que eu entenda, para que eu mude. Então, assim, se quem está estudando, está se propondo a passar o que entendeu da doutrina, o que está estudando, o que está tentando mostrar de uma maneira mais mastigada para a gente, está tendo essa visão, quem dirá nós que estamos tentando começar a engatinhar a querer aprender o que a espiritualidade nos disse. Então eu só vou aproveitar isso de novo em relação ao Evangelho. O Evangelho não é para ser livro de cabeceira. O Evangelho é para ser livro de companhia. Isso daqui é para a gente olhar e buscar força para que a gente consiga seguir o exemplo que Jesus deu. Não adianta a gente ficar emocionado com palestra, gente. Com poesia no final, com música no meio, se a mensagem não tocar o meu coração a ponto de que a gente tente mudar. Isso é a mesma coisa no estudo. Eu estou falando do Evangelho porque eu estou falando do aniversário do livro. Mas no estudo é a mesma coisa. O estudo do Livro dos Espíritos, a iniciativa de fazer o estudo é que a gente tente esclarecer algumas coisas para a gente. Por isso que a gente abriu para vocês participarem. A ideia nunca foi da gente sentar aqui em 2, 3, 8 e passar para quem está assistindo algum tipo de lição, mesmo porque nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estudamos 4 anos seguidos com o primeiro grupo, nós já estamos no quase 4º ano, de novo fazendo, nós estamos ainda nas 700 e pouco. E ainda nós temos mais 300 e pouco para frente. Então, é nesse sentido. Por isso que a gente fala, e a gente sempre fala, e não é da boca para fora mesmo, que quem está participando nos ajuda muito com os comentários, com crítica, com alguma, não aquelas bobagens que a gente viu outro dia, né, de pessoa que não tem a menor noção e entrou para agredir, mas as críticas de, olha, não, eu penso assim, eu penso assado, porque a ideia é que nós estamos, olha a diferença que tem, nós estamos em 3, a Cláudia, o Alexandre e a Ana, cada um com uma visão diferente do que nós estamos lendo, do que nós estamos tentando estudar, tá? Agora, vocês imaginem a diferença que é se nós estamos em 303. São 303 visões diferentes, 303 situações que podem ajudar, que podem esclarecer, fazer com que a gente veja de outra maneira. Tá bom? Só uma brincadeira com a Eva aqui. Gente, sou eu que não estou vendo o Alexandre, só estou visualizando a Ana. Tá ótimo!
Você tá Não. Tá ótimo. Então, já ganhou a noite. Você não tá me vendo, Eva? Tá vendo só as duas? Bom, mas ó. Não, mas acho que ela não tá vendo Pelo amor de Deus, quarta-feira passada eu não tava mesmo. Hoje eu tô. E ainda tô encarnado ainda. Tá bom? Fecha, Eva, e abre de novo. Abre de novo, porque às vezes da Ana sempre acontece isso. Gente, então era esse o recado em relação ao Evangelho. A gente passou 10 minutinhos, a gente vai estar sempre às 8h20, mas nunca é perdido, porque a gente não tem, como a gente sempre fala, nós não temos nenhuma pressa em terminar ou acelerar o passo. A gente monta mais ou menos a ideia das questões que a gente se propõe a fazer. A maioria das vezes a gente não consegue cumprir essa quantidade, tá? E também não tem problema nenhum. A semana que vem a gente retoma sempre da que a gente parou, sempre comenta alguma coisa em relação à outra semana e assim nós vamos tocando. Beth Amorim, eu sempre entendo tá com a melhor gente, né? Com vocês explicando do que eu lendo. Mas sabe o que é legal, Beth? Então você ouve, mas pega depois para ler de novo. Ou o contrário, eu vou dar uma sugestão. Eu sempre deixo, gente, eu sempre deixo disponível no dia as questões que nós vamos estudar. Dá uma lidinha antes para você criar dúvida para a gente discutir. Mesmo porque às vezes a sua opinião, quando você faz o comentário aqui, nos ajuda, é diferente ou é igual, mas nos ajuda. Eu vi a Karina aqui comentando que ela está enxergando, ela está vendo todo mundo. Cá, obrigado também, beijo. Gente, então nós vamos começar. No final a gente dá os outros avisos das campanhas. A Ana vai tentando me avisar, embora hoje a gente queria que todo mundo participasse, porque é um assunto extremamente atual, né? Que a gente vai, é o que eu falei, nós vamos pelo menos umas 5 semanas aí, nós vamos tratar de um assunto que é a lei de destruição. Se a gente conseguir cumprir essa hoje, a semana que vem nós já vamos entrar em flagelos destruidores, eu fiz uma palestra há um mês atrás, e sempre tem uma visão diferente, né? Então nós vamos tentar começar as questões. No finalzinho a gente fala dos avisos das campanhas e das transmissões das parábolas, que está aumentando. Eu acho que nós dançamos. A gente ia fazer só segunda, quinta e sexta, que a gente... Na verdade, a gente ia fazer um período, esse período que a gente estava parado, porque a gente tem atendimento fraterno, a gente tem evangelho no lar, a gente tem outros trabalhos além dos estudos, né? Aqui a gente faz atendimento fraterno, geralmente depois a gente vai na casa das pessoas e fazer evangelho no lar. Como não está podendo ter esse contato, o Alexandre falou, vamos fazer as parábolas, mas nós estamos com parábolas anotadas depois de maio, junho, até julho. Metade de maio, aí nós temos já agendadas. Eu acho que virou um trabalho que era para ser momentâneo, virou. Virou. E aí mais do que isso, né? O Rafael Papa, que é um livro que a gente tem utilizado muito no estudo das parábolas, que ele fez, na verdade ele compilou vários autores, vários amigos que fizeram textos de cada parábola, e a gente tem usado muito esse livro dele, e quando ele ficou sabendo, ele se propôs a fazer uma das parábolas, e ele pediu para fazer no domingo. Então ele vai fazer no domingo agora. E agora já tem outros amigos que já são folgados também, esses são íntimos mesmo, e querem fazer de sábado e domingo também. Então provavelmente a gente vai emendar de domingo a domingo. Então a gente provavelmente vai fazer as parábolas segunda, quinta, sexta, sábado e domingo. Continuamos com as palestras às terças e o estudo às quartas. Mas ainda nós estamos discutindo, mas eu acho que vai ser inevitável, porque graças a Deus muitos amigos estão querendo participar. O Tato acabou de me mandar uma mensagem, falou que vai participar também. Agora com a Cláudia também, que ela já está ótima. A Cláudia também já vai fazer, a Dalva e o Luiz também já querem fazer, o Adeilson vai fazer. Imagina. Tá? Então, e vai fazer com o marido aí, né? Eu vou pôr isso daí. Pode passar. Gente, então nós vamos começar. Quem está com o livro na mão aí e quiser acompanhar, parte terceira. Luana, atendimento fraterno, nem pensar, mas a gente está fazendo atendimento fraterno pelo WhatsApp. Tá? Pelo WhatsApp, as pessoas, o pessoal está passando o telefone. A Madalena acabou de passar, tá, Luana? Tá. Aliás, nós temos esse serviço. O que a Ana falou é que nós temos esse trabalho
pessoas. Naturalmente, por isso que a gente está fazendo as parábolas, porque a gente não está podendo sair para atender. A gente marcava ou receber aqui. De segunda e quinta a gente marcava aqui atendimento fraterno para as pessoas que não podiam pelo WhatsApp. E as pessoas que estavam aqui no atendimento fraterno, como eu acho que o remédio para tudo, não só isso, mas isso faz parte, é o Evangelho no Lar, como a Raquel já disse aqui, que é maravilhoso. E a gente tem que fazer, então a gente incentivava a pessoa a fazer e ia nas casas 2, 3, 4 vezes, quantas vezes fosse necessário, a fazer o Evangelho no Lar. Então, como a gente não está fazendo esse trabalho, a gente por isso que a Ana falou. Mas nós temos atendimento fraterno, a Madalena acabou de colocar logo depois que você comentou. Nós temos o atendimento fraterno no WhatsApp, mesmo quando a gente tem o presencial, nós temos o atendimento no WhatsApp também, que já colocaram aí. Isabel já falou que está com o livro na mão, está todo mundo com pressa de estudar e nós estamos aqui batendo papo. Gente, então a parte terceira, capítulo 6, lei de destruição. Nós vamos começar a lei de destruição. Hoje nós vamos tentar das 728 a 736. Não acredito que a gente chegue lá e nós não temos pressa. Destruição necessária e destruição abusiva. Tá bom? E aí vão comentando, nós vamos discutindo. A Ana e a Cláudia vão falar do mesmo jeito que elas falaram quarta-feira, porque eu passei vergonha. Eu tô aqui, Isabel, Humberto está aqui, depois nós vamos falar de novo, nós temos surpresa amanhã, né? Nós temos vídeo. Luana, obrigado pelo comentário, brigadão pelo comentário a respeito do atendimento. Ela está falando, entendi, mas obrigado pelo comentário, é exatamente isso. Vamos manter a gente quietinho, ainda longe, infelizmente, mas já já nós estamos todo mundo perto, tá bom? Então vamos lá, Cláudia, lê pra gente. 728. É lei da natureza a destruição? Preciso é que tudo se destrua para se renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Vai bravo? Quer comentar, Ana, e depois a gente vai? Porque deixa só antes da Ana entrar no comentário da questão. Isso é uma discussão, né? Nós tivemos nesse último estudo que nós falamos, que nós fizemos durante 4 anos, eram pessoas que estavam começando na doutrina com a gente e tal. Falaram, nossa, e soa como estranho mesmo, né? Nossa, lei de destruição, como é que pode ter uma lei de destruição, né? E aí a Ana vai fazer o comentário por conta disso. Jéssica, tem o caderno, a Ana põe o nome depois, tá bom? Vamos lá? Então ele pergunta lá, é lei da natureza a destruição, ou seja, é uma lei natural, é uma lei divina, né? Uma lei natural ou divina, quer dizer, é uma lei de Deus. E a lei da destruição, ela vem auxiliando muito a lei do progresso, porque ele fala aqui, a lei da destruição é necessária para renascer, regenerar, para a melhoria dos seres vivos. Então, a lei da destruição, ela está intimamente ligada com a lei do progresso. E sim, é uma lei divina. É uma lei divina. Precisamos perder, ou seja, destruir algumas coisas para se construir, para se progredir. É uma lei divina. Cláudia, quer comentar alguma coisa? Eu liguei com o corpo físico, senhor. O nosso corpo, quando a gente desencarna, ele vai ser destruído, né? Sim. E para que eu consiga progredir, eu vou ter que encarnar novamente. E somente havendo a destruição do meu corpo, quer dizer, eu desencarnando, havendo essa destruição, é que eu posso evoluir, ter uma nova chance, né? Lembrando que o que sobra do nosso corpo físico volta para o solo e volta como adubo, alimento. Vocês viram que as duas já vão nas questões lá de baixo, por isso que eu passei vergonha quarta-feira. Nós estamos na 728, elas já estão lá na 734, 32. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. Quando eu li, eu já liguei. Os dois comentários são perfeitos. É que a Fran até falou, fui eu que falei quando a gente estava estudando. E foi exatamente isso. Porque soa realmente estranho, né? Para quem, principalmente para quem não ainda está familiarizado com reencarnação, com doutrina espírita, soa estranho a ideia de lei de destruição. Como é que pode ter uma lei divina que fala de destruição, né? E a gente acabou de estudar a lei de conservação, né? Então, nesse sentido que eu falo. E aí Humberto está falando aqui, muito parecido com a Cláudia, a renovação.
A maioria está falando. A maioria está comentando. Então é nesse sentido mesmo. Então os dois comentários da Ana e da Cláudia são exatamente, se encaixam. A Cláudia pensou num primeiro momento no corpo físico, mas o mais importante, né, que os espíritos respondem para a gente, é essa primeira parte para a gente entender. E aí o Patrick está falando, e isso, eu ia fazer esse comentário, Patrick. A gente sempre tem que remeter a doutrina espírita e essa orientação da espiritualidade de Kardec, a razão e a ciência. E aí o Patrick falou, nada se perde, tudo se transforma. E a Cláudia falou e a Ana falou, exatamente isso. Quer dizer, se nós formos pensar cientificamente na razão, só aí nós já não podemos imaginar que acaba, para quem não acredita em nada, né? Para quem não acredita principalmente na sobrevivência ou na múltipla existência, de que vai acabar simplesmente a hora que a gente desencarnar ou morrer, a palavra que quiser, né? Mas eu acho muito importante esse começo, né? Precisa que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Isso a gente vê na natureza de uma forma geral, né? De uma forma geral é isso. Por isso que eu falei do Patrick, quer dizer, tudo se transforma, é uma lei natural. A gente vê isso no nosso dia a dia. O grande problema ainda para a gente é enxergar isso na gente. Olha, como o Wagner Alexandre Fernandes está comentando, é complicado aceitar esse fato por estarmos encarnados, a dor da perda é assustadora. Porque somos muito ligados à matéria. A matéria ainda. Então, se a gente fortalecer a fé nesse Deus, nesse Jesus, que nos mostra que isso aqui é só uma passagem, na verdade, é um aprendizado, é uma escola, na verdade estamos lá no pré-primário ainda, para a gente conseguir se formar no colegial demora. Então, são fases. A gente precisa dessa lei da destruição. Faz parte do progresso nosso, né? É natural. Aqui a grande dificuldade que a gente tem é isso que eu estava fazendo comentário. É uma coisa natural que nós vemos isso, nós participamos disso na natureza o tempo todo. A grande dificuldade é o que você falou do Walter agora. Qual que é o grande problema? É nós usarmos com essa naturalidade das coisas que a gente vê na natureza, transformar para a gente, trazer para a nossa realidade, trazer para a realidade do próximo, né? Porque nós realmente não aceitamos, quer dizer, é muito dolorido a ideia ainda para a gente da perda, da separação, quer dizer, então aí a gente já não encara como uma coisa tão natural como a gente encara todo o resto. A gente já consegue enxergar como extremamente natural o brotar, o nascer e morrer da planta, que não é a mesma coisa. Uhum. É uma sequência extremamente natural. Nós vamos nascer, nós vamos envelhecer e nós vamos desencarnar. Às vezes nem envelhece. E encaixa, exatamente. Encaixa também a parábola do trigo e do joio. A Raquel já tinha comentado agora há pouquinho. A Eva também está fazendo um comentário interessante. Além de sermos ligados à matéria, somos egoístas. Egoístas e exatamente isso, né, Eva? Na verdade, nós somos egoístas em todos os aspectos ainda, né? Algumas coisas a gente está conseguindo se desprender, mas quando a gente fala principalmente em outro, né, em próximo, aí fica mais difícil ainda. Deixa eu só responder um negócio para a Jéssica Ribeiro. Eu acredito que é a primeira vez. Jéssica, bem-vinda. Os aprendizados da doutrina podem ser feitos apenas pelos áudios dos livros? Jéssica, o que for mais fácil para você estudar, né? Porque assim, não adianta só ouvir, não prestar atenção, não voltar, como o Alexandre sempre diz, prestar atenção na pergunta de Kardec, em cada vírgula, em cada ponto, porque não está ali à toa, sabe? Então, ou você lendo, ou você ouvindo, volte várias vezes até entender o conteúdo da lição. Mas, Jéssica, né? Eu vi a pergunta. Jéssica Ribeiro. Jéssica, isso serve para todo mundo. Principalmente, essa pergunta sua pode ser, por exemplo, e a gente sempre fala isso, nós já tínhamos as transmissões das palestras e dos estudos antes do problema da pandemia. E muita gente sempre questionou. E eu sempre falei isso uma vez aqui, e os nossos amigos que sempre participam com a gente ficaram bravos. O Acácio foi um que ficou bravo comigo. Não é a questão de não querer que participem, senão nós estamos sendo bobos, né? Nós estamos fazendo uma transmissão e falar para ninguém participar seria incoerente, não é isso. O que a gente sempre fala é que a participação na casa espírita,
ou no templo religioso que você frequenta, sempre é muito diferente. A energia é diferente e, além do que, a gente consegue se colocar à disposição para o trabalho, que eu vejo como fundamental. Mas o aprendizado, por exemplo, nós estamos vivendo já há 2 meses, todas as casas fechadas. A maioria se movimentando, fazendo trabalhos de divulgação via internet e tudo mais. Então, é uma maneira. O que eu sempre vou afirmar, o que a Ana falou, é o que eu falei agora há pouquinho em relação ao Evangelho. Tudo o que nós vamos ler, ouvir, assistir na internet, primeiro, nós precisamos filtrar, saber de onde vem vindo, o que é, se me serve, quem está fazendo, por que está fazendo, enfim. Esse é o primeiro grande passo. O segundo é fazer com que isso eu consiga colocar na minha vida a ponto de eu tentar colocar em prática. Esse é o grande trabalho. Ela está falando aqui, ó, eu participo até isso tem desenvolvimento. Minha dúvida é só sobre as leituras, se pode ser por áudio. Pode. Claro que sim. Pode. Tanto é que senão não valeria nada o vídeo que a gente está fazendo aqui. Não. Porque a gente está estudando em grupo, na verdade, nós estamos em 376 pessoas, quase 400. E hoje nós temos todos os audiobooks à disposição. Né? Então, e tem, fora os estudos que você pode... eu acho que ela está falando em relação à leitura mesmo, né? Acho que a dúvida dela é só ler ou ouvir. Então, nós temos os audiobooks que resolvem o problema, sem problema nenhum. Eu só vou fazer um comentário, aproveitar. Gente, eu falei que a gente acho que não vai hoje conseguir mesmo, e eu falei que nós não temos pressa, e a gente vai discutir as questões que eu acho que não todas não sejam importantes, mas que eu acho que servem para todos. A Michele está falando da lei de destruição, lembrando que nós estamos na 728 ainda, na primeira. A Michele Santos, essa lei seria também com relação às mudanças que ocorrem em nossas vidas ao longo de toda ela? Pois mesmo encarnados, às vezes sofremos uma mudança, uma destruição grande para podermos evoluir depois. E podem ser dores muito grandes, ou são somente ao fato do desencarne. Michele, eu acho que a Cláudia já tinha respondido a sua questão antes de eu conseguir ler. Sempre nós vamos continuar, nós vamos perceber durante o estudo, principalmente dessa parte da lei de destruição, e eu falei que nós vamos ter muito questionamento, muita conversa em relação a isso, pelo momento que nós estamos vivendo, além de tudo, né? Já é um assunto extremamente interessante. A Carla está perguntando, por favor, me respondam, procura a pergunta dela, por favor. O que dizer dos esquizofrênicos? Carla? Então, aí, Carla, aí, por favor, aí esse tipo de pergunta, entra no particular, na página, e a gente tenta responder, senão a gente vai começar a fugir muito. Mas aí, respondendo isso, que a gente estava voltando, todas essas situações de desencarne, a Eva falou que é egoísmo, o outro falou que ainda nós somos apegados à matéria, tudo isso faz parte. Então, na verdade, a lei de destruição ela faz parte da nossa evolução natural. E aqui, é isso que eu falei, de novo, a pergunta de Kardec é a mesma que a gente se faz. Por isso que eu falei que muita gente questiona, né, quando a gente se depara num primeiro momento com essa lei de destruição, toma um baque. Mas Kardec faz a pergunta, né? É lei da natureza a destruição? Então ele está perguntando se é uma lei. Lembra que o título, esquece o título. Agora foca na pergunta dele, tá? É da lei natural, é da lei divina a destruição? O que ele está perguntando? É de Deus essa destruição? É nesse sentido. Entendeu? Então a pergunta, por isso que a Ana falou agora há pouquinho, sempre nós temos que nos apegar à primeira pergunta. Esquece o título e vamos olhar o que ele está perguntando. É a mesma dúvida que a gente tem quando a gente se depara num primeiro momento com a lei de destruição, pelo menos a mim, né? Eu quando me deparei. A lei de destruição quer dizer é uma coisa natural, então para Deus destruir as coisas, não é isso que a gente imagina? E aí a resposta é fantástica, né? Preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar. Então já está falando em regeneração. Primeiro ponto, que a gente precisa prestar atenção. Porque o que chamais de destruição, o que nós entendemos como destruição, não passa de transformação. E aqui vocês podem encaixar tudo o que nós falamos. Essa é a pergunta que você fez. O desencarne, a morte faz parte da destruição ou é só o momento de sofrimento? Ele acabou de responder. Tudo que nós entendemos como destruição, por exemplo, o desencarne, a decomposição do corpo físico, não passa de transformação. É essa a resposta dos espíritos, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Eu acho que encaixa aí até relacionamentos abusivos
emocionalmente, abusivos, às vezes um relacionamento que está te fazendo mal, que está sendo realmente abusivo, te sugando mentalmente, espiritualmente, ou judiando de você fisicamente, você acaba se separando, mas é o quê? O que vai acontecer? Você vai renascer de uma outra maneira, vai ter uma outra oportunidade. Não sei se é isso que você quis dizer com o que acontece no dia a dia, se a gente pode chamar isso de lei de destruição, né? Eu acho que encaixa todos. Não, todas. Por isso que E foi para renovação. Por isso que eu quis aproveitar o comentário de vocês duas nesse sentido. Quer dizer, olha, eu me chamo a atenção para o corpo físico primeiro. Você falou, mas em todas as coisas. Exatamente isso. Quer dizer, tudo, só que é aquilo que nós comentamos lá no comecinho. Tudo a gente entende como natural das outras coisas, e o corpo físico a gente ainda tem uma dificuldade muito grande. Né? O Edmilson fez esse comentário, a Eva fez esse comentário, quer dizer, a maioria fez um comentário muito parecido nesse sentido. Né? Então, mas assim, o mais importante, então, primeiro, a pergunta de Kardec, é natural? É de Deus a destruição? E a resposta dos espíritos, eles não colocaram sim para não ficar chato, mas preciso que tudo que se destrua para renascer e regenerar. Então, e aí o mais importante, o que eles falam, ó, o que vocês entendem por destruição não passa de uma transformação para melhoria de todos os seres vivos. Então, por que a gente acha natural o que acontece com a planta e não com a gente? Então, a gente vai tendo que questionar. E a mesma coisa, gente, vou repetir. A opinião dos três, que nós estamos discutindo em 3, aliás, nós estamos discutindo em 400 hoje, cada um vai tentar entender, assimilar e questionar principalmente para depois ter uma definição clara a respeito disso. Nós estamos dando o nosso entendimento em relação a isso. Eu estou vendo vários comentários, são várias opiniões e visões do que Kardec e os espíritos nos disseram. Nunca deixem como questão fechada, gente. Isso é muito importante. Nunca levem para casa uma opinião completamente fechada, nem se for do Chico, do Divaldo, do Alexandre, da Cláudia, do José, da Maria. Recolham a informação, o que nós ouvimos, e tentem trazer para o racional. Tentam trazer para o que nos dê sentido. Beleza? Deixa eu só responder uma. Nadson Jesus Silva, eu acho que é novo, né? Eu quero saber, não tem nada a ver com o assunto, mas se quem pratica o espiritismo pode beber bebidas alcoólicas e ir para baladas. Nadson, primeiro assim, bater no peito e dizer que eu pratico o espiritismo é difícil. A gente sabe sobre o espiritismo, agora o praticar, ser o praticante, a gente tenta todos os dias, né? Porque ser indulgente, ser paciencioso, tolerar, dar face, a gente não consegue ainda. Agora, tudo eu posso, mas nem tudo é me permitido. Existe um bom senso aí no que você gente, mas é a mesma coisa. E aí é a mesma coisa. Entra lá depois no particular, já, se a gente conversa e discute isso, porque aí são opiniões. Mas só para não deixar você, não sei se você é jovem e tal, e está perdido a primeira vez seu contato com a doutrina, a gente tem o atendimento fraterno onde a gente pode tirar suas dúvidas. Tem a página particular, por isso que senão a gente não vai. Vamos lá? 728A. O instinto de destruição teria, desse modo, sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do envoltório exterior, que sofre a destruição. Sempre, porém, é apenas esse envoltório que é destruído, e ele é simples acessório, não a parte essencial do ser vivo. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas porque passam. Quer comentar? Depois a Cláudia vai.
Então, uma pergunta: o instinto da destruição teria, entre vírgulas, desse modo, sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais, quer dizer, pela providência divina? O que ele está dizendo assim, que as criaturas são instrumentos de Deus, ou seja, para se alimentarem, exatamente, aí volta naquela outra questão da alimentação, de ser vegano, de não ser vegano, enfim. A gente se alimenta ainda de animais, de alguns animais. Esses animais que nos servem foram destruídos, entre aspas, mas a gente não pode esquecer que eles continuam em evolução, quer dizer, tudo tem um propósito, tudo está interligado nessa lei, inclusive nessa lei volta a esse equilíbrio, né? Sempre, porém, é apenas esse envoltório que é destruído, quer dizer, é um envoltório que é destruído e esse ser continua a progredir. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elaborar na metamorfose diversa por que passa. Então, Kardec volta a perguntar sobre a lei da destruição, e eles voltam a afirmar que tudo tem um motivo de ser. Tudo que é destruído não se perde, se evolui, é para evolução do próprio ser, do próprio objeto que foi ali destruído, do animal que foi ali, que serviu de alimento, que vai ter uma outra chance de progredir, para o progresso. Sempre falando que a destruição está sempre interligada, de mãozinha dada com a lei do progresso. Gente, Cláudia, quer fazer algum comentário? Não, isso daí que eu estou entendendo, que é o que é destruído é o corpo, o espírito não destrói nunca, ele está sempre, pelo menos espera-se, né, que ele evolua, né, ele tem um livre-arbítrio aí no meio, né? Sim. A pessoa pode ou não também, né, um animal pode ou não, sei lá, assim. O animal automaticamente ele vai evoluir, né? Ele vai evoluir. Mas o ser humano mas a gente come a carne, que a gente falou semana passada, né? Uhum. Quer dizer, aí já é a destruição do animal para a gente poder se manter. E o que é destruído é o físico dele, né? Gente, os dois comentários, só para a gente não começar a divagar em relação, de novo, para a gente só não fugir come carne, não come carne, é vegano, não é vegano. O mais importante da questão, que os espíritos eles deixam claro no finalzinho, ó. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora na metamorfose diversa porque se passa. O que eles querem nos dizer aqui? Tudo que é excessivo, a Ana estava falando, justificando a respeito do rapaz que perguntou se pode beber, se não pode. Tudo que é excesso, a palavra já diz. Nós já estamos indo contrário à lei natural. Simples assim. Então, o resto todo, o que eles querem nos dizer em relação ao uso de animais? E lembra que nós estamos falando de uma realidade de 160 anos atrás, então que era diferente da consciência que nós estamos hoje e de que vem aumentando, e nós vamos discutir sobre isso, sobre essa visão de destruição que mudou muito a cada etapa que a gente evolui, vai mudando a nossa concepção e a nossa consciência em relação a essa destruição. O mais importante dessa questão que a Cláudia falou e a Ana falou, e nós temos que sempre lembrar, eu acho que a Isabel comentou agora há pouquinho também, sempre, porém, é apenas esse envoltório que é destruído. Alguém falou agora há pouco aqui também, mas eu ainda tenho uma dificuldade, embora eu entenda de doutrina espírita, ainda tenho dificuldade com essa história de morte. Todos nós ainda temos. Por todos os motivos que nós falamos agora há pouquinho na 728, porque ainda nós somos presos à matéria, porque ainda nós somos enraizados, porque ainda nós somos orgulhosos, ainda porque nós somos vaidosos, porque nós somos extremamente egoístas, enfim, por vários motivos, porque nós estamos, e não se sintam extremamente tristes e decepcionados ou abandonados, porque essa é a população que habita a Terra nesse momento. Nós somos assim. A humanidade está nesse padrão. Nós ainda estamos em provas e expiações. Nós ainda temos dificuldades para muitas coisas que nós ainda não conseguimos alcançar. Então, que nós vamos provavelmente... Alguém fez aqui, Rose, a Ana tinha comentado, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém, que Paulo nos falou, a Ana tinha comentado agora um pouquinho, exatamente isso.
Mas o mais importante da questão, que eles deixam claro, e eles vão falar isso nós vamos ouvir no Livro dos Espíritos inteiro, gente. E aqui na Lei da Destruição pega mais pesado porque a gente tem essa dificuldade de entender a destruição. Nós ainda, como nós somos apegados à matéria, nós ainda não gostamos muito dessa história de destruir. Nós achamos que é bonitinho destruir, cair a folha porque vai florescer de novo, vai ficar bonitinho em meu jardim. Quando a gente passa para a nossa realidade, fica difícil. Mas a Isabel fez o comentário, e eu acho que é válido, e é o que eles tentam responder na 7628A. O que interessa é o princípio inteligente, ou seja, o que interessa é a essência. O que a casca que nós temos por fora, seja ela vegetal, animal ou hominal, é casca. Nós falamos isso, enchemos a boca para falar disso quando nos convém em algumas situações, mas nós precisamos trazer isso para a nossa realidade real. Nós precisamos entender isso e colocar em prática. Difícil, por isso que alguém comentou, mas é difícil, eu ainda leio, eu estudo, mas tenho dificuldade em pensar em morte, em pensar em desencarne. Claro que tem, nós todos ainda temos, com raríssimas exceções, nós todos temos. Vou voltar no comentário da Cláudia da palestra de ontem. Qual que é a grande diferença? É com quanto mais eu vou evoluindo, quanto mais eu vou entendendo, quanto mais eu vou compreendendo a realidade espiritual. A doutrina nos mostra com uma clareza absurda. Quanto mais eu vou entendendo isso, com mais resignação eu consigo encarar as situações. Então eu encaro um desencarne de alguém mais próximo, não é aquilo que eu sempre falo na palestra da perda de ente querido. Pedir para uma mãe que perdeu um filho não sofrer é mais cruel do que você não falar nada. É claro que ela vai sofrer, é claro que ela vai sentir saudade. É um absurdo chegar para alguém que perdeu, entre aspas, um ente querido, um amigo, um filho, e falar, olha assim, não é para você sofrer. É absurdo e extremamente cruel. Qual que é a grande diferença? Vou usar do comentário da Cláudia. É como eu começo a passar por isso. É como eu encaro isso. A saudade vai existir para sempre. Para sempre. Mas como eu vou viver a minha vida e a vida é minha, aí pode parecer duro, isso não é para ser falado num primeiro momento, mas isso é para ser falado sempre. A vida é minha, eu preciso continuar, mas eu não tenho mais força para viver. Se vira e vai viver, porque a vida é sua. Aqui foi, aqui desencarnou, aqui não mais está do seu lado, não era sua. Nós, por tudo isso que vocês falaram agora há pouco, por egoísmo, por apego, por posse, nós achamos que a vida do filho é nossa. E quando, por uma infelicidade momentânea, nós nos separamos, muitos de nós falam assim, mas eu não tenho mais nenhum objetivo de vida. Então você não entendeu nada do que a doutrina nos ensinou. A vida é minha. A existência é minha. A existência é extrema, é responsabilidade exclusiva minha. A tristeza, a falta, tudo isso é extremamente natural. Mas de maneira alguma isso pode chegar ao ponto de eu desistir da minha vida. Mesmo porque aquela vida lá não era minha. Então é difícil? Claro que é. Mas é isso que eles estão falando para a gente na 728A. Eu só estou tentando insistir um pouquinho muito nisso para a gente não voltar naquela história de que mas pode comer carne, não pode comer carne, mata o bicho, não mata o bicho. Isso é um outro problema. E aí cada um vai definir o seu caminho. Se nós vamos voltar, que nós falamos 2 ou 3 semanas atrás, nas discussões intermináveis que nós estamos tendo em internet, porque, vou voltar de novo, né? Porque nós estamos, por incrível que pareça, tem gente torcendo para o vírus continuar existindo, para ter razão na política, o outro torcendo para não existir, para ter razão na política, quando nós estamos precisando resolver o problema de saúde. Nós estamos com a porta do centro fechada porque nós temos um problema de saúde acontecendo. E tem um monte de bobo discutindo na internet se o presidente está certo, se o governador está certo, se não sei quem está certo. O mundo parou por conta disso. Nós não vamos ter Olimpíada, não estamos tendo Fórmula 1, futebol, que é a coisa mais rentável do Brasil, não está tendo. Nós estamos tendo desemprego, nós precisamos trabalhar. Tudo isso está acontecendo e nós estamos discutindo se o governador está certo, se o prefeito está certo, se o presidente está certo, e a doença matando as pessoas. E ninguém está preocupado com isso. As pessoas estão colocando número na internet para ter razão em falar, olha, curou tantos, então o que eu votei está certo. Não, mas morreu tantos, está vendo? O que eu votei está certo. Pelo amor de Deus, gente.
Está na hora, nós estamos passando do ponto de amadurecer nesse sentido. Nós estamos reclamando, está todo mundo reclamando que está em casa, o centro está de porta fechada, nós não podemos fazer o trabalho assistencial, as crianças não têm comida, não sei quem não está recebendo a cesta básica, e nós estamos vendo um monte de gente boba discutindo para querer ter razão. Quando nós temos o evangelho na mão, não está dando para ir para a rua, estuda o evangelho, faz o que Jesus mandou e já está resolvido. Aí não põe mais besteira no Facebook, no Instagram. Por favor, gente, pelo amor de Deus. Então, o que importa nessa história toda, o que ele deixa claro para a gente não entrar nessa discussão de come carne ou não come carne, o que importa, o que ele está dizendo para nós, o que importa é a essência. O que é a essência? Princípio inteligente, espírito, alma, usa o nome que você quiser. É nesse sentido que ele está falando. Os animais vão continuar a evolução, acho que a Ana fez esse comentário, as plantas vão continuar a evolução, nós vamos continuar a evolução se nós nos propusermos acelerar o processo. Se nós pararmos de ser tão infantis como nós temos sido até agora. E no momento todo, a Ana fez uma oração, todo mundo fala isso o tempo inteiro, nas mensagens lindas de Facebook, que nós veio para o aprendizado, veio para a melhora da sociedade. Eu de vez em quando juro que nas minhas orações eu brigo com o meu anjo de guarda. Porque eu falo, não é possível, porque as pessoas realmente não estão entendendo. As pessoas não estão servindo. A cacetada que veio não está dando. Eu acho que precisava vir um negócio mais forte para resolver o problema, porque as pessoas realmente ainda não assimilaram o amor ao próximo. Nós estamos sentindo, de novo, nossa, mas eu sinto uma saudade, nós brincamos, né? Eu tenho dó a hora que eu encontro, o Humberto é um, tá aí, ó. A hora que eu encontrar o Humberto e abraçar e beijar, eu falei, eu tenho dó da minha boca, dos meus braços, do braço dele mais, né? Porque bem que é quase do meu tamanho. Mas pensou a hora que eu abraçar a coitada da Dalva? Eu destruo ela. Mas nós falamos sentindo falta disso, dos próximos. E das crianças da Cidade Nova. O Wellington colocou no sábado que nós fomos fazer o almoço. Fique em casa, fala para as nossas crianças ficar em casa. Passa álcool gel para as crianças que não têm água encanada. Gente, então, assim, por favor, o que falta nesse momento é a gente aproveitar o momento que nós estamos passando para a evolução de todo mundo. E não é a minha evolução, porque se a humanidade não evoluir, nós estamos na mesma barca. Realmente nós vamos dançar junto. Então, só para a gente fechar essa 728, que eu acho que a Isabel fez o comentário e eu estou aproveitando dela, o que ele quer dizer na 728 e na A é exatamente isso. O que importa vocês ainda não entenderam, que é a essência. Se vai comer carne agora, se não vai comer carne, se vai conseguir deixar de comer carne, fatalmente, aparentemente, pela orientação da espiritualidade, fatalmente nós vamos chegar num determinado ponto que nós não vamos mais comer carne. Por quê? Porque nós vamos estar tão sutil que nós não precisamos mais da matéria pesada que nós temos aqui. Mas isso é mais para frente. Por enquanto, faz cada um o que consegue, o que acha que o seu organismo, que a sua vontade, que a sua consciência diz. E parou. Não enche a paciência do outro porque come e não enche a paciência do outro porque não come. A diferença de comer a carne ou não, e a diferença daquele que come a carne e aquele que vai caçar por prazer. Nós vamos falar disso já. É isso a diferença. É a caça, é a morte por prazer, sem objetivo algum. Aí é outra, aí não tem nada a ver com a lei da destruição. Aí tem a ver com a moral de cada um. E nós vamos falar disso lá para frente. Mas eu só quis voltar nisso, porque como a gente teve problema disso em relação a outra vez, então só para a gente fechar a 728A, essa é a importância. A essência é que interessa, tá? Então, gente, nós estamos ainda na 728, nós vamos na 729, vai, vamos lá. Deixa eu só... Antes. Eu vi aqui várias pessoas perguntando, e a Madalena deu uma sugestão aqui de procurar, acho que alguém perguntando de carta consoladora, a Madalena pediu para procurar no Google ou na internet. Gente, por favor, aguardem, eu até deixei, tá no final aqui, porque tinha muita gente perguntando, não que seja o que tem de melhor, mas no final a gente sempre passa, como tem muita gente questionando, a gente sempre indica alguns trabalhos que a gente acredita serem sérios e tudo mais. Então, assim, na internet vocês vão encontrar várias opções de todas as formas. Que a gente vai falar do trabalho que a gente conhece. Então, nós vamos, e eu sempre falo isso, claro que tem vários outros trabalhos sérios, tão sérios ou mais sérios, se é que tem mais sérios, do que os que a gente fala. Mas no final a gente sempre dá essa dica, porque como muita gente pergunta,
a gente fala no final, tá bom? Vamos lá, Cláudia? 729. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que o cerca a natureza de meios de preservação e conservação? A fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Antes das duas comentários, deixa eu só, acho que tem uma pessoa aí, Juscelino, perguntando o WhatsApp. As meninas, por favor, a Cássio, a Cássio, a Helena, quem puder, por favor, responde para Juscelino, manda o telefone do WhatsApp do atendimento, por favor, tá bom? Obrigado, Mara. Se terminar, a gente responde, porque agora não dá para a gente fazer. Eu só tô rindo, gente, porque as duas vão fazer os comentários, mas olha a pergunta do Kardec. Eu falo que eu me encanto cada vez mais, toda vez que eu vou ler, ou que eu vou estudar, ou que eu vou pesquisar alguma coisa no Livro dos Espíritos, eu fico patinando, ou meio que abobado, lendo umas 3, 4 vezes a pergunta, porque olha a pergunta que ele fez. Ó. Nós acabamos de terminar o estudo. Acabamos de acabar também é para acabar. É para acabar mesmo. Acabou né? de acabar. Para acabar de acabar. Mas nós terminamos agora a lei de conservação. Né? Olha a pergunta que ele faz. Então ele fez a 728, é natural, é de Deus a destruição. Depois ele cutucou se um animal, os seres vivos podem se destruir. Aí a pergunta dele na 729 é para ficar debruçado em cima e falar assim, não é possível que ele perguntou isso. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, como vocês falaram para mim ali em cima, por que o cerca a natureza vocês podem entender como Deus, como Criador, como qualquer coisa, de meios de preservação e conservação? Olha a pergunta que ele fez. Quer dizer, se Deus está falando que é natural a destruição, por que vocês acabaram de falar? Nós estudamos, nós conversamos. Eu acho que os espíritos foram muito bondosos na resposta, porque a resposta é assim, porque o ser humano é uma anta e destrói tudo que vê pela frente. Ele podia responder isso, a gente entenderia. Então, mas olha, eu fico encantado com a pergunta, porque ele está falando assim, nossa, mas vocês fizeram eu me debruçar, vocês me fizeram um monte de coisa para eu entender que é necessária a conservação, que nós precisamos ter cuidado com isso, com o corpo físico, com a natureza. E aí você vem para mim e fala que a lei que destrui é natural. E aí ele não fica contente com isso. Aí ele pergunta mais, né? Que ele fala assim, por que então que vocês dão os meios de preservação e conservação? Olha a pergunta que ele fez. E aí podem comentar vocês dois, por favor. Aí vem assim, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo, ou seja, o ser humano destrói muito além do que é necessário. Muito além do que é necessário. Do que deveria. Desmata, né? Do que precisaria. mata. Enfim, eu acabei de dizer, caça por prazer, desmata por dinheiro, né? E isso não é lei divina. Né? Isso nós vamos chegar lá para frente. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente, ou seja, se eu estou antecipando uma coisa que não era para ser destruída, porque aquilo ainda tem o objetivo de estar ali, né? Então eu estou indo contra o princípio inteligente, eu estou indo contra a lei divina e destruindo o que não era para ser destruído naquele momento. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Quer dizer, isso que eu falei, ele podia resumir assim, porque o ser humano é uma anta e ele não fez isso para não agredir a coitada da anta que não tem nada disso. Né? Desculpa, mas assim, o ser humano é uma besta e gosta de destruir tudo que tem dinheiro e que tem prazer. Pronto, ponto final, porque ele é um ser egoísta e vaidoso. Aí ele deu essa volta toda e respondeu bonitinho, pra gente não ficar ofendido. Cláudia, algum comentário? É isso aí. Não tem nem o que comentar, porque destrói tudo mesmo, né? Ele mata por prazer, ele polui o rio, poluindo o rio, o peixinho que está lá já. A água não dá para aproveitar, o peixe morre. Polui o ar, onde causa doença. Bom, tanto é que agora está todo mundo dentro de casa e a
natureza está feliz da vida. Alegre, contente. Bem lembrado, Ana. Bom comentário. Tá todo mundo em casa, quietinho, sem destruir, sem... Não, nós estamos vendo no mundo inteiro, né? Nossa, tá aparecendo animais que a gente não via, né? Pássaros que não se viam mais, né? A natureza está respirando, o céu está mais azul, as folhas estão mais azuis. Por que será, né? Então, será que a gente... Será que não precisava dessa parada? Será que não é a primeira lição que a gente tem que tirar daí desse Deveria, flagelo? né? Deveria, né? Uma paradinha para dar uma Deveria, respirada, né? Pois é. E por que será que esse vírus não afeta a natureza, não afeta os animais, não afeta os outros seres, né? Os bichinhos estão tudo bonitinho, tudo certinho, saudável. O Humberto tá falando, uma besta é ótimo. Desculpa. Tá bocudinho, né, Humberto? Você viu, né? Tá ficando folgado. Desculpa. Tá ficando bocudinho, Humberto. Tá difícil. Eu falei pra você, você viu o que aconteceu? Eu só um dia não vim, que eu ficar no hospital, que virou essa bagunça. Eu me empolguei, desculpa. Gente, então vamos para 730, que eu acho que nós vamos conseguir fazer 730. Eu acho que não. Não, 730 dá sim. Vamos lá. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque lhe tem o homem instintivamente tal terror, que ela lhe é motivo de apreensão? Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir sua tarefa. Tal motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Bom, vamos lá, fazem os comentários, depois eu vou, porque eu acho que a gente vai conseguir fazer essa. A Jurema comentou aqui, que complementa. Sem contar que o ser humano destrói seu corpo físico antes do tempo, com vícios destruidores como abuso de drogas, excesso de comida. Daí vem onde temos pessoas especializadas em nos orientar. Né? Perfeito, Jurema. Exatamente. É mais uma das coisas que nós causamos, né? Acho que a Ana falou, serve para o que a gente falou de natureza, serve para a gente também. Cláudia, quer fazer comentário? Depois a Ana vai? Não, acho que a gente vai parar por aí. Porque aqui falou da morte, né? Se a gente sabe que é inevitável o dia, né, que o nosso corpo físico, por que a gente teme? Aí é que eu fiquei meio na dúvida, né? Porque fala que o homem, a gente rende mais graças a nós mesmos do que a Deus, seria isso? A gente pensa mais na gente do que... Na verdade, eu entendo dessa forma, né? O que ele quer dizer? Pela sua sorte? Nós, né? Na verdade, isso é uma coisa muito natural. Eu ia deixar vocês dois comentários para a gente tentar fazer. Muito disso que ele quer dizer é de que é uma coisa muito comum para nós todos. Normalmente, quando que a gente busca Deus? Quando está tudo certo ou quando a água bate no bumbum? Quem só fala, meu Deus. E aí Deus me ajuda, Deus me socorra, porque aí volta no que a Ana falou no comecinho da oração, porque comigo, nós somos vítima, eu sou um coitado, está tudo errado. É nesse sentido que ele diz. Então o que ele quer dizer com a ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite a dilação que Deus lhe concede. Então eu crio uma situação para você se chacoalhar. Nós estamos vivendo isso, gente. Nós estamos falando de instituição. Olha, eu te dou um motivo para você se chacoalhar. Aí, eu vou voltar naquela história lá, mas agora mais calmo. Mais ingrato, o homem rende graças mais à sua estrela do que ao seu Criador. O que quer dizer? Quando nós passarmos essa fase, nós vamos continuar tendo os bobos que eu falei agora há pouco, se digladiando na internet para discutir quem tinha razão quando essa fase passar. Se passou muito rápido, eu tinha razão, se demorou muito para passar, o outro tinha razão. E nós esquecemos que nós estamos completamente sob o comando do Criador.
É nesse sentido que ele está tentando dizer. Claro, porque senão nós vamos voltar à bobagem, vocês vão comentar para a gente fechar em relação a essa história de morte, por que a gente tem medo de morte. Claro que nós não podemos nunca fazer o que nós comentamos agora há pouquinho. Tenho certeza, eu acredito em Deus, eu tenho uma fé em Deus absurda, então eu vou trabalhar mesmo, sem máscara, eu vou mesmo na aglomeração, vamos fazer churrasco, vamos fazer festa. Não, isso é ser inconsequente. Isso é se colocar em risco de uma coisa que você já sabe que não é. Vamos voltar para a doutrina espírita, para a ciência e para o racional. Olha, por que nós estamos com as portas do centro fechadas? Porque a orientação das autoridades de saúde nos indicam isso. Mas a organização de saúde é comunista. Não sei. Nós falamos isso quando nós fechamos as portas do centro. Pode ser que daqui a um mês, 2 meses, 1 ano, nós olhemos para trás e possamos falar assim, nossa, não precisava de tudo aquilo. A gente não precisaria ter fechado. Mas eu, Alexandre, como dirigente do Amigos do Bem, quando nós tomamos uma decisão, prefiro me arrepender de ter me equivocado, porque as autoridades de saúde, da ciência, me disseram que esse era o melhor a fazer, do que ter acontecido alguma coisa com alguém que a gente tem dentro do centro e a responsabilidade ser minha porque eu fui irresponsável. Então, Deus está no comando? Claro que sim, mas Ele deu a ciência para que a gente se baseie e se norteie nisso. Eu não posso simplesmente acreditar que Deus está no comando, então aí nós vamos voltar no que a gente sempre discute, nós vamos voltar no determinismo. Então, esqueçam tudo, não precisam mais trabalhar, não tomem mais vacina, como tem os malucos que estão vendendo por aí, não trabalhem, não façam mais nada, porque o que tem que ser, será. Isso é ser infantil, para o amadurecimento moral que nós temos hoje, isso é ser infantil. Então, quando nós falamos que Deus está no comando, quando Ele fala aqui que é ingrato rende mais graças à sua estrela do que ao Criador, nós sabemos, o Humberto colocou aqui, Deus está à frente, então, claro que Deus está à frente e sabe disso, mas Ele deu todas as ferramentas para que a gente entenda e use da melhor forma possível. A Cíntia está colocando aqui, livre-arbítrio faz parte dessa aprendizagem. Exatamente, Cíntia, mas o meu livre-arbítrio com a razão. Eu preciso entender, olha, nós estamos passando por tal situação. É a mesma coisa, esquece o Covid, é a mesma coisa que eu sair, passar na Avenida Paulista correndo para um lado para o outro. Meu Deus não está no comando? Então, se eu passar correndo no meio da Avenida Paulista, 5 horas da tarde, numa segunda-feira, num dia normal, se Deus está no comando e Ele sabe que não é a hora de eu morrer, eu não vou morrer. Cara pálida, pelo amor de Deus. Você está tentando suicídio, você está sendo maluco. Então, é nesse sentido. Então, claro que Deus está à frente e sabe de tudo o que está acontecendo, mas nós temos a nossa responsabilidade. Nós temos uma extrema responsabilidade conosco e com os outros. Então, a conversa fiada, de olha, mas eu... Gente, e aqui vou de novo falar, ninguém está discutindo se está na hora de abrir para o comércio, se não está, se tem gente quebrando, e nós sabemos que tem, que a dificuldade financeira está batendo na porta de todo mundo, e há muito tempo, e nessa situação piorou, nós sabemos de tudo isso. O que nós estamos discutindo é em relação às coisas que nos são orientadas. Quem conseguir usar o bom senso e tiver o mínimo de cuidado, ou o máximo de cuidado, em relação a tudo que está acontecendo, faça. Nós estamos melhorando, gente, acabou de falar, a Ana acabou de falar da natureza, a Cláudia falou a mesma coisa, um monte de gente comentou isso. E mesmo a gente, nós estamos melhorando os nossos hábitos. Nós estamos cuidando mais da higiene. Nós estamos tomando mais precauções com algumas coisas. Quer dizer, já está servindo. Já está servindo. Então, por favor, assim, quando a gente fala Deus está no comando, não é para sair de peito aberto. É a mesma coisa que a gente sempre fala. Deus está no comando, eu vou numa zona perigosa, num bairro perigoso, meia-noite e vou lá passear, andar de bicicleta. Espera um pouquinho. Você está se colocando em situação de risco. E aí não tem nada a ver com Deus.
Deus está fazendo a parte dele. Deus te deu a consciência, o livre-arbítrio, o discernimento para você entender que aquilo não vai acabar bem. Querem fazer um comentário dessa para a gente terminar em relação à morte? Cláudio? Tem que estar ligado às duas coisas, né? A fé. Sempre, com a razão. Isso a doutrina nos fala. Cuidados, né? Gente, a primeira razão. A fé vem a fé raciocinada que Kardec nos propõe é isso. É nós utilizarmos o conhecimento da doutrina, o conhecimento da espiritualidade, o conhecimento de vida futura, o conhecimento de tudo que eles nos oferecem para utilizar para o nosso bem. Em todos os aspectos. E aí não adianta colocar a culpa em Deus. Claro, não, Deus não tem nada a ver com, muito pelo contrário, Deus deu a condição, Deus não está avisando, não descobriu, olha, o melhor jeito é isolar, a ciência mostrou que é para fazer assim, então Deus já deu a mãozinha dele. Tem um quadrinho fantástico que eu coloquei, que criou um tumulto em alguns grupos extrema religiosos, que tem o quadrinho lá, ai, Deus, você não podia nos ajudar agora? Ele põe assim, ó, já ajudei, a ciência. É isso, basta a gente entender. Então, só para a gente fechar essa daqui, ó, que a pergunta, na verdade, dele é assim, ó. Uma vez que a morte nos faz passar para uma vida melhor, nós espíritas entendemos já que a vida na espiritualidade é melhor do que a que nós temos aqui, encarnado. Que a matéria ainda é pesada, que nós passamos por situações que na espiritualidade, dependendo de como nós estamos moralmente, é melhor do que nós vivemos aqui. Então, essa pergunta. Nos livra dos males desta. Nós não temos mais que aguentar certas situações, eu ia falar pessoas, mas eu já superei isso, mais ou menos, mas nós não temos que viver os contratempos que a gente tem encarnado. Então ele fala isso. Como eu sei de tudo isso, no livro desse mal, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, o que ele está falando? Se eu já sei de tudo isso, naturalmente eu deveria gostar mais da história de desencarnar do que ficar aqui. É isso que Kardec está falando. Aonde ele está indo? Ele está falando assim, ó, se nós já sabemos que a vida na realidade espiritual é melhor do que aqui, então por que a gente tem medo de desencarnar? Por que a gente tem pavor, né? Não é isso que ele fala? Horror de desencarnar. É essa a pergunta de Kardec. Ele falou, se nós já sabemos que o lado de lá é melhor, mas ninguém quer ir, me explica. Então ele está falando assim, ó, já dissemos que o homem deve procurar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo porque Deus voltou naquele que perguntou da 729. Deus lhe deu o instinto de conservação, o instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir na morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. Então nós já trazemos isso. Nós não lembramos o tal do véu do esquecimento, a Gi não está mais participando do estudo e tal, mas nós não tem mais o véu do esquecimento, eu tenho véu, então eu não lembro mais das coisas, era bom lembrar. É nesse sentido. Mas eu já tenho, isso é meu. Eu sei que eu tenho ainda algo a fazer, que eu tenho que melhorar, que nós ainda estamos caminhando. É esse instinto de conservação, e nós vamos falar já pouquinho, e a Ana já falou bastante disso hoje, a tal da lei do progresso, que também é lei natural. Então nós vamos percebendo no estudo do desenvolvimento do Livro dos Espíritos, que é todo entrelaçado e vai se ligando os pontos, que a Ana já falou da lei do progresso, que é natural também, que é lei divina. Nós vamos progredir, querendo ou não. Por incrível que pareça, quando a gente olha para algumas pessoas próximas, você fala assim, não é possível que vai progredir isso aí. Eu vou usar o comentário da Ana, essa anta não vai progredir. Não fala isso. Essa anta não vai progredir. Ou melhor, essa anta não progrediu. Como é que ela está aqui? Mas progrediu. Progrediu. Por incrível que pareça, progrediu. E nós estamos progredindo. O máximo, e isso a espiritualidade nos mostra claramente, o máximo que nós vamos ter como experiência ou como escolha também como livre-arbítrio é ficar estacionado em um determinado ponto. E daqui a pouquinho vem uma cacetada de um corona, de qualquer outra situação que faz eu caminhar. Na marra, porque nós fomos feitos, fomos criados por um ser perfeito. Então, quando você olhar do lado, pensa em alguém assim, pensa na sogra, vai. Olha do lado, é perfeito. Por incrível que pareça, é perfeito.
Se veio do Pai, se veio do Criador, nós somos perfeitos. Não estamos ainda. Aliás, estamos muito longe. Mas somos criados por um Pai que é perfeição. Se fomos criados por alguém que é perfeito, algo perfeito cria alguém imperfeito? Não. Então, tenhamos a certeza absoluta que todas as coisas por qual passamos são de extrema importância e necessidade para a nossa evolução. Então, e nós vamos discutir, por isso que eu falei que esse tema já é muito difícil, naturalmente, né? Essa lei da destruição, os flagelos destruidores, enfim, todo esse capítulo é delicado. No momento que nós estamos vivendo, na situação que nós estamos encarando agora, mais ainda, né? Nós temos muita coisa para questionar, nós temos muita coisa para conversar, só que tem uma grande vantagem. Nós temos a doutrina que três questões que nós estudamos hoje, que nós conversamos um pouco hoje, nos dá uma clareza muito grande em relação a ser natural. De que a gente consegue, vou voltar no comecinho, quando a Cláudia falou da palestra de ontem, eu consigo começar a encarar essa dificuldade que nós estamos passando de uma outra forma, com outro olhar. Com medo de que a filha vai ter que ir para frente, para a linha de frente de batalha? Claro, óbvio que eu vou ter medo, que eu vou ter receio. Claro que eu vou ter. Estranho seria se eu não tivesse. Quer dizer, nós estamos ouvindo o mundo inteiro falar que isso é um perigo, que tem gente morrendo, e falar assim, mas a minha filha vai para a linha de combate e eu não me incomodo? Claro que isso vai me preocupar. Óbvio que vai me preocupar. Mas a maneira com que eu encaro isso é que vai mudando com a certeza que a doutrina nos mostra. De que e outra, mais ainda, né? Nós temos a certeza absoluta, como a 728A, de que é o invólucro. Se acontecer, ninguém quer? Não, eu não quero ir agora. Estava internado lá semana passada, de terça até sexta-feira, cheguei quase morto de novo no hospital. Queria desencarnar, estava preparado? Aqui, não quero não. Tinha festa, não tinha Páscoa no final de semana, mesmo sem poder beber, sem poder comer, mas não quero não. Não quero, e é exatamente a 730. Mas Alexandre, você estuda tanto, você fala da realidade espiritual, diz que tem algum conhecimento de realidade espiritual, não é melhor lá? Claro que é melhor lá, mas não quero ir agora, dá para esperar. E assim é com tudo, gente. Por incrível que pareça, mais ainda, principalmente com quem a gente ama. Às vezes mais do que com a gente. Então, qual que é a grande lição em relação a isso, principalmente da 728A e dessa 730? Claro que nós temos que nos preocupar e nos cuidar, porque nós acabamos de estudar a lei de conservação. Mas que o corpo físico nós já sabemos, ou deveríamos saber e entender, que é temporário e perecível. É melhor lá, mas a oportunidade da reencarnação é tão difícil nos últimos tempos. Cada vez as pessoas têm menos filhos, que a fila está aumentando e a gente tem que aproveitar ao máximo o tempo que a gente está aqui para aprender. Melhor ficar na fila do mercado aqui. Melhor ficar na fila do mercado aqui do que ficar na fila da reencarnação. Gente, boa noite. Nós então... Semana que vem a gente retoma, nós vamos retomar da 731, mas a gente sempre põe, né? Quem está entrando a primeira vez. Aliás, eu vou dar os avisos agora, a Ana vai encerrar a coração, vou dar todos os avisos, 5 minutinhos. Quem ainda não curtiu e não segue a página, entre lá, curte e segue, porque aí sempre as transmissões, tem o sininho lá que avisa as transmissões. Né? Elaine está falando que eu sou um circo, mais ou menos, viu, Elaine? Então aí quem puder curtir e seguir a página tem esses avisos lá. O estudo sempre fica disponível depois no YouTube também, quando a gente encerra, a gente deixa disponível no YouTube. Tem boa parte do Livro dos Espíritos lá, porque a gente não tem desde o começo, tá? Então fica o convite. E lá tem, além das transmissões, que agora aparentemente vão acabar sendo diárias,
Nós temos vários textos bacanas, pelo menos sexta, sábado e domingo, semanais. O texto do Marcelo dessa semana de novo está fantástico, que eu já recebi. O do Orson também de domingo já está comigo, só falta o do Wellington. Então tem muita coisa bacana, muita coisa produtiva, tá bom? Eu vou aproveitar de novo só para dar os avisos finzinho que eu tinha falado para vocês. Gente, nós continuamos como alguns que já estão acostumados. Muita gente que é a primeira vez, gente, brigadão pela presença. Entra na página, curte e segue. Quem quiser fazer o convite pessoal, eu sempre falo para a Ana, tá à vontade. Estou vendo aqui mais gente de fora. Eu vou fazer um convite que a gente já fez. No Facebook? Eu vou fazer um convite que a gente fez um tempo atrás. Hoje talvez não dê tempo, mas vocês, se quiserem, pode fazer. A gente fez um tempo atrás e foi super bacana. Coloquem a cidade que vocês são, porque aí as pessoas, entre vocês, aí vocês vão se aproximando. Tem muita gente de fora do país que sempre fala que entra e a gente fica muito feliz. Então, fica o convite. Quem quiser colocar a cidade, o estado, a cidade, o país, enfim, fiquem à vontade, porque as pessoas vão sabendo quem é quem e com certeza vai acabando, a gente sabe que acaba virando um monte de amigos. Já começou, Franca, tá indo o pessoal de fora. Então, gente, como vocês sabem, os que já estavam acostumados, nós encerramos a campanha. Nós não fizemos até o final a campanha do chocolate, que a gente sempre arrecada para várias instituições. Assim mesmo, muitos amigos nos ajudaram, então nós conseguimos atender as nossas crianças. Nós distribuímos 50 chocolates para as nossas crianças junto com o almoço de sábado. Conseguimos atender o asilo, os nossos vovôs e vovós e os funcionários do asilo, nós levamos no domingo, graças à ajuda de muita gente. Mesmo a gente tendo parado a campanha, muita gente ajudou. Infelizmente a gente não conseguiu ajudar as instituições que a gente sempre ajuda. A PAI, o Hospital Amaro Carvalho em Jaú, o nosso lar de Jaú, que é a Casa da Criança. Atendemos a Casa Abrigo aqui de Pederneiras também. Santa Casa nós não conseguimos, enfim, nós não conseguimos fazer a campanha. Mas nós não conseguimos porque nós decidimos optar em fazer a campanha da comida, porque nós, como as escolas estão fechadas e nós não estamos tendo educação infantil e a mocidade, nós mantivemos o almoço para as nossas crianças, para os jovens e para as famílias. Em forma de marmita, porque a gente não pode aglomerar. Então nós estamos atendendo 60 pessoas no almoço de sábado, com a ajuda de pessoas fantásticas que estão nos doando, que estão fazendo almoço, inclusive. A mesma coisa que eu brinquei aqui, de que está difícil fazer hoje, porque as 3 fizeram a semana passada, o almoço também. A gente serviu macarrãozinho, que a gente achava bom demais, e eles também, com salsicha, e agora é galinhada, é carne de panela, é creme de milho, quibe e tal, está difícil. Mas é uma alegria muito grande, nós estamos conseguindo atender, então muito obrigado. E o último aviso é o que a gente está do projeto novo, 2 avisos, né? Eu falei que eu ia falar do Família de Jesus, Humberto. Bacana, muito jóia. Todo mundo se colocar é muito legal, tá? Pra gente, até para vocês aí, de repente tem gente próximo, vocês vão se falando, foi muito legal. Tá? A Michelle está perguntando o horário, alguém responde para ela, por favor. Então, gente, nós estamos além das transmissões que a gente já faz há muito tempo, que é de quarta-feira às 20, do Livro dos Espíritos. Palestra às terças, às 20, só que palestra sem a participação do público, perguntando, ou que nem o nosso Livro dos Espíritos, só com a participação, um ou outro comentário, a gente tenta responder, mas o palestrante não. Terça-feira sempre às 20. E o projeto novo, que a gente começou há 3 semanas, das parábolas de Jesus. Toda segunda, quinta e sexta, e agora acho que vão ser os finais de semana, sempre das 7h30 às 8h. Curtinho, meia horinha, porque tem muita gente fazendo coisa depois das 8 horas, né, transmitindo palestra e tudo mais. Então nós estamos fazendo sempre das 7h30 às 8h. Curtinho, a gente começa a transmissão 7h20 para dar os avisos, faz das 7h30 às 8h para as 8h. Amanhã nós vamos ter a parábola do filho pródigo, com o Rodrigo Daniel, que sempre está com a gente aqui nos estudos e faz palestra com a gente, junto com o seu Ângelo. Eles vão fazer o filho pródigo. Na sexta, eu e a Ana vamos fazer o grão de mostarda, na sequência das que a gente vinha fazendo. E domingo, no sábado, a princípio não tem esse sábado ainda, e no domingo é muito especial para a gente, não que os outros não sejam, mas foi uma alegria muito grande. O Rafael Papa, que é o autor do livro que a gente tem usado muito
como um dos livros de estudo e de auxílio, vai fazer a palestra do administrador infiel. Então fica o convite, amanhã 7h30, palestra, Parábolas de Jesus, sexta 7h30, Parábola de Jesus, e domingo 7h30, Parábolas de Jesus. E eu vou fazer propaganda, porque eu faço mesmo, o Humberto faz, a Ana faz, todo mundo nós fazemos mesmo. Gente, e amanhã cedinho eu vou colocar um vídeo, que eu falei para o Humberto que eu não ia pôr hoje, porque senão eu vou atrapalhar com o estudo a propaganda, do CD Família com Jesus. Eles estavam programados para fazer uma divulgação nas casas, não puderam por conta do coronavírus, mas é uma fonte de renda, não só uma fonte de renda para a construção da Casa de Fraternidade, como é uma delícia. Eu sempre falo que, independente de eu gostar deles, viraram amigos, viraram irmãos, viraram pessoas queridíssimas, é muito bacana. É uma delícia o CD, são umas músicas gostosas do ritmo, a letra fantástica, um trabalho assim que a gente tem não só um carinho pela amizade, mas que a gente divulga, como a gente divulga as outras coisas, como a gente divulga a camiseta da Perispírito, porque a gente gosta do trabalho, além de saber que o dinheiro é todo, centavo por centavo, a gente sabe da dificuldade que foi para gravar o CD, como é difícil fazer as camisetas, o quanto que o Manu se sacrificou lá nesse período, nos eventos, então a gente divulga mesmo. Mas a gente divulga coisa que a gente gosta e acha muito bacana. Entra na Casa da Fraternidade para conhecer o trabalho. O trabalho da Casa da Fraternidade, e entrem no Facebook do Família com Jesus, que aí tem como comprar, como que eles despacham. Amanhã a música que a gente usa com a educação infantil para abertura da oração é a música do Evangelho, Abençoa o Meu Lar, que é do Evangelho no Lar deles. Então, entrem, amanhã nós vamos divulgar um vídeo do Humberto falando do trabalho deles, pedindo ajuda, e a gente vai estar sempre divulgando, tá? Tem gente, para vocês terem uma ideia, eu estou vendo aqui, colaboradora nossa, que adorou o CD, gostou da música, da 8ª música do CD, que deve ser alguma psicografia que o Renato fez e ainda não divulgou, e ela já tinha informação, viu, Humberto? Precisa falar para o Renato que já a 8ª música do CD, que foi psicografada por alguém, tem gente que já gostou, que já sabe como é que é. Para vocês terem uma ideia do trabalho como é bom. Até a 8ª música que não existe, as pessoas gostaram. Então fico com... Camisetas Perispírito. Camiseta Perispírito Camisetaria. Também tem no Facebook. E a gente sempre divulga. Amanhã eu venho com uma minha, a hora que vocês assistirem Amanhã não, na sexta. Eu venho para uma delas para vocês verem, a Ana também. A gente vem de Perispírito, a gente vem de Fraternidade Sem Fronteira, a gente vem de Amigos do Bem. Para todo mundo que trabalha para o bem, nós ajudamos, gente. Ou tentamos, pelo menos. Às vezes não atrapalhamos. Gente, boa noite. A Ana vai fazer oração. E muito obrigado. Muita gente nova. Entrem na página, conheçam o trabalho. Conheçam o trabalho da Família com Jesus, Casa de Fraternidade, o pessoal do Bezerra de Menezes, lá de Pongaí, SEAC de Cafelândia, o Moacir Fernandes de Duartina, muita gente fazendo um trabalho legal. O Rafael Papa está fazendo programa diário, o Arthur Valadares está fazendo trabalho diário, Sintonia com Esperança todo dia às 8 horas. Tem muita coisa bacana acontecendo na internet. Mas não abandone a gente, por favor. Gratidão por tantos corações unidos ao nosso. Não só corações, mas assim, a vibração de vocês é tão importante, faz com que o estudo renda. Gratidão por ficarem conosco até agora. Coloquem seu copinho de água, que quase que eu derrubo o meu, vocês viram, né, pessoa? Vamos nessa oração, mentalizando na nossa mente a figura meiga do nosso Mestre Jesus, do nosso amigo, do nosso irmão mais velho. Nesse instante, Jesus adentra este ambiente e Jesus passa por nós, por cada um, dando um abraço, fortalecendo-nos na fé e na confiança. E nós sentimos o seu amor, colocando nas águas aqui presentes,
fluidificando, mudando as suas células para o que o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual necessita nesse momento, a cada um. E Jesus visita todos agora os que estão nos assistindo. Vão até seus lares, a todas as pessoas que pediram ajuda, a todas as pessoas que perderam entes queridos, a todas as pessoas que não veem saída hoje, que estão em momentos de desespero. Coloque a sua vida na mão de Jesus. Mentalize esse mestre nesse instante. Mentalize esse rosto sorrindo. E Jesus está do seu lado, te amparando, te abraçando. Muitas vezes nos dando conselhos e a gente não ouve, porque somos orgulhosos. Vamos dar mais atenção ao nosso anjo da guarda, dar mais atenção às mensagens positivas que recebemos e fazemos de conta que não ouvimos, porque nos pede às vezes algo a mais, um sacrifício, entre aspas, do nosso dia a dia. Ouvimos que nós tenhamos mais ouvidos para ouvir Jesus, coração para senti-lo, e a certeza de que nas dores não estamos desamparados, nem por Jesus, que é nosso irmão, e nem por Deus, que é nosso Pai, nem por nossa Mãe Santíssima, Ave Maria. Maria de um coração bondoso, de um coração amplo, que também nos abraça e nos protege. Peço então que os nossos amigos espirituais que aqui estão, juntamente com o nosso Mestre Jesus, vão até todos os lares e fluidifiquem a água que estão com vocês. Fluidifique também, Jesus, as águas que estão nos hospitais, com as pessoas doentes, as águas que os enfermeiros, os médicos, as pessoas que estão na portaria, os seguranças dos hospitais, as pessoas que dirigem as ambulâncias, todas as pessoas que estão na linha de frente, trabalhando em mercados ali na frente. Fortaleça também, Senhor, coloque na água que cada um for beber antes de dormir o remédio necessário para cada um, fortalecendo no seu espírito a fé e a crença em dias melhores e que Deus não nos abandona e Jesus está sempre conosco. Gratidão a Deus por esse momento, gratidão, Senhor Jesus, nosso irmão mais velho, perdão por nossas faltas, perdão por nossa invigilância, perdão por estarmos, às vezes caímos em desespero. Nos perdoe, somos seres falíveis, mas gratidão por esse seu amor imenso que tem por nós. Agradecemos a espiritualidade maior que aqui esteve conosco todos os dias, preparando este ambiente para o estudo. Aos nossos irmãos encarnados que estão nos ouvindo e aos nossos irmãos desencarnados que aqui estiveram, que sejam acolhidos, que sejam amparados, que sejam levados a lugares melhores. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigada, Deus. E assim damos por encerrada o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Glória, mil desculpas. Foi falha minha mesmo, que ela está falando assim, se tinha como indicar, eu falei que eu ia falar no final, né? Desculpa, eu esqueci mesmo, tá? Dos trabalhos de psicografia, né? Muita gente perguntando, e eu falei que ia deixar para o finalzinho para falar, e a Glória perguntou aqui. Glória, nós indicamos por conhecer o trabalho e acreditar no trabalho. Um deles é um dos grandes amigos que a gente estava comentando agora aqui, que é da Casa de Fraternidade de Araraquara, no período normal, fora esse da quarentena que a gente está vivendo, cada 15 dias, sexta-feira sim, sexta-feira não, em Araraquara. O médium é o Gustavo Gandolfi, um trabalho fantástico, maravilhoso, aonde a Família com Jesus tem uma participação fantástica, fazendo a música ambiente, participando de uma forma fantástica. Então, o Gustavo é em Araraquara tem esse trabalho. Quando voltar, sempre na nossa página, a gente divulga o calendário, as datas.
Então, o GUL de Araraquara. O Orlando Noronha, que é um grande parceiro nosso, vai estar inclusive fazendo a parábola com a gente na outra semana, ele e a esposa Letícia. E o Orlando tem a vantagem que ele é muito amigo da Eva, aliás, nós conhecemos o Orlando e a Letícia através da Eva, que acompanha com a gente o estudo, viraram amigos Saudades queridos. de você, Viraram amigos queridos. Então, o Orlando Noronha, que é um médium famosíssimo, de um trabalho extremamente correto, de uma seriedade absurda e de um carinho fantástico. Nós tivemos a oportunidade de estar junto, fiz palestra em Osasco, foi a última que ele fez também com as cartas, antes desse problema. E o Orlando viaja o Brasil todo. Sempre no primeiro domingo do mês, primeiro domingo ou segundo? Primeiro domingo do mês, em Osasco, no Lar Pais e Filhos, o Orlando está lá. Também por conta da pandemia não está acontecendo, mas essa é uma data fixa. Sempre o primeiro domingo do mês, o Orlando Noronha está em Osasco, no Lar Pais e Filhos. Nós também divulgamos na página. Também divulgamos na página o trabalho do Carlos Bacelli, lá em Uberaba, no Lar Pedro e Paulo. E lá ele faz praticamente todo sábado e domingo, lá em Uberaba, no Lar Pedro e Paulo. Nós também divulgamos o calendário, que hoje está paralisado em função do problema da pandemia. Então são os 3 médiuns que a gente tem uma ligação, que a gente divulga o trabalho, que a gente conhece muito de perto o trabalho. Como eu disse lá no começo, vários médiuns fazem trabalhos maravilhosos no Brasil todo, no mundo todo. Mas a gente indica esses 3 pelo vínculo que nós temos e por conhecer o trabalho de perto. Tá? Então esses 3 é o que a gente indica, mas assim que voltarem as atividades, na nossa página nós sempre divulgamos. Tanto o calendário do Gustavo na Casa de Fraternidade, como o do Orlando, aonde ele vai, mas já fica avisado que Osasco é sempre o primeiro domingo. A Eva está falando que o Orlando tem o calendário na Portas do Amor. Nós também sempre divulgamos aonde ele vai, mas na página dele, e na página do Orlando também tem. É que agora está tudo paralisado, nós cancelamos tudo. E no Bacelli, na página pessoal dele e na página do Lar Pedro e Paulo, de Uberaba, também tem. Então, são os 3 que nós indicamos por proximidade, por conhecer o trabalho e acreditar muito na seriedade, no carinho que eles tratam esse assunto tão delicado, tanto que tem essa procura toda. Tá bom? Eu tinha esquecido, me perdoem. Gente, boa noite. Até amanhã na transmissão das parábolas. Amanhã o Rodrigo e o Ângelo. Na sexta-feira, vocês vão aguentar eu e a Ana de novo falando as parábolas, a parábola do grão de mostarda. Tá bom? Boa noite, gente. Muito obrigado.